Meus irmãos, é que nos Evangelhos nós lemos sobre a vida e a obra de Jesus. Mas esta carta de Romanos ajuda-nos a compreender o significado da morte e da ressurreição de Jesus. Paulo escreveu esta carta no ano 57, durante a sua terceira viagem, em que reinava então o imperador romano Nero, aquele que mandou matar a mãe. E é das cartas mais longas que ele escreveu, com 16 capítulos. E a grande ênfase dela é o que nos ensina acerca da justiça de Deus. Uma justiça que está disponível para todo aquele que é justificado pela fé na salvação de Jesus, que providenciou para toda a humanidade. E nestes versículos que acabei de ler, estes versículos são como que a chave que nos ajuda a desvendar todo o significado desta carta aos Romanos. Quando Paulo fala sobre a justiça de Deus que nos é revelada e que nós vivemos da fé, ele está a dizer como nos podemos apresentar diante de Deus sem qualquer receio. Ele fala como podemos ser corrigidos para podermos estar diante de Deus. Ele fala sobre como nos podemos apresentar diante de Deus no dia do julgamento e ouvirmos aquelas belas palavras: desculpados pelo sangue de Jesus. Muitos têm lido esta carta e muitas vidas ela tem mudado, e entre elas encontramos Martinho Lutero, um monge que viveu nos primórdios do ano 1500. Ao longo da sua vida, Lutero esforçou-se muito para ser uma boa pessoa. Ele seguia fielmente as ordens e as regras do mosteiro. Mas, com o passar do tempo, Lutero foi se tornando cada vez mais consciente de que não importava o quanto ele se quisesse esforçar para agradar a Deus. E nos seus estudos foi ficando cada vez mais atraído por o texto do verso 17, que acabei de ler. Pois nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. De facto, meus irmãos, Lutero foi profundamente influenciado por este texto bíblico. É que para ele a justiça de Deus só poderia condenar e não salvar o homem. E se assim fosse, tal justiça, então não seria justiça de boas novas, não é? Do Evangelho. E só quando ele compreendeu que a justiça de que Paulo fala neste texto não é atributo pelo qual Deus retribui a cada um conforme os seus méritos, mas sim o modo como Deus justifica o homem através do sacrifício de Jesus, é que a luz então raiou no seu coração e a verdade inundou a sua mente. Tornou-se então um homem livre, confiante e certo do perdão dos seus pecados, e compreendeu então o Evangelho. Porque na realidade, meus irmãos, o Evangelho não é mais do que a manifestação dessa justiça de Deus, que é recebida somente pela fé e que não é produzida pelas obras, pois o homem não as tem. Pois, através da Escritura, Deus ainda afirma em Romanos capítulo 13, versos 20 e 28, que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. E no verso 28, ele continua a dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É pela fé que o justo viverá. E quando Paulo cita esta passagem de Abacuque, ele usa para ensinar que é através da fé e não das obras que alguém possa fazer que é declarado justo em Cristo. Mas então, qual é a justiça que pode justificar o homem? Veja o que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que ele diz: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por justiça, sabedoria e santificação e redenção. Meus irmãos, Jesus é a justiça de Deus que justifica o pecador perante Deus.
Como disse bem o nosso irmão Fernando a semana passada, no domingo, nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2 e verso 8, em que ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas o meio para a salvação não são as indulgências ou as boas obras que possamos fazer, mas é apenas e somente pela nossa fé na obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. As boas obras que possamos fazer não são mais do que a demonstração da nossa fé. Como Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2 e verso 10, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, e veio-me à minha lembrança, enquanto meditava nestas coisas, que já há uns anos atrás, na escola dominical, o professor comparou-nos a uma árvore. A uma árvore como a raiz que obviamente não se vê numa árvore, assim é a nossa fé. Assim como a raiz alimenta a árvore, assim são as nossas obras alimentadas pela nossa fé. E, meus irmãos, como a igreja de então estava tão longe dessa verdade simples do Evangelho, e como ainda hoje essa igreja persiste quando ensinava e ainda ensina que o perdão dos pecados podia ser comprado com dinheiro, a salvação adquirida pelo mérito dos santos e das indulgências. Como Lutero também andava enganado quando achava que a justiça de Deus é aquela pela qual Deus é justo e age com justiça, punindo os injustos. Jesus dizia: eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. E noite e dia, Lutero meditou nisto até que a sua vida foi completamente transformada quando compreendeu que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da sua graça, Deus nos justifica mediante a fé em Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, o meu desejo é que hoje a mesma mensagem que transformou a vida de Lutero transforme também radicalmente a vida de cada um de nós. Porque a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é fantástica. Como ele diz no verso 16, que nós lemos no princípio, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A mensagem do Evangelho declara que Cristo venceu a morte e que por isso, através do poder dele, qualquer pessoa também pode vencer. Diz o verso 17 que o justo viverá da fé. Mas antes de entendermos tal declaração, meus irmãos, não podemos esquecer que, segundo a Escritura, não existe um justo sequer diante de Deus. Paulo diz isto mesmo aos Romanos, capítulo 13 e verso 10. Não há um justo, nenhum sequer. Simplesmente porque, como ele continua depois no verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O justo viverá da fé. Este termo aparece em pelo menos 3 trechos da Escritura. Aqui em Romanos, em Abacuque e em Gálatas. E se repararem, meus irmãos, em todos eles aparece sempre como uma afirmação, não como uma interrogação. Ele não põe lá um ponto de interrogação. O justo viverá da fé? Será que é possível o justo viverá da fé? Ele não diz isso. Ele diz, o justo viverá da fé. O que Paulo está aqui a querer dizer, meus irmãos, é que aquela pessoa que um dia foi justificada por Cristo tem uma nova maneira de viver, que é pela fé. E hoje em dia, os irmãos vão concordar comigo que é normal, antes de tomarmos decisões para as nossas vidas, nos rodearmos de coisas que nos garantam a segurança. Ninguém neste mundo toma uma decisão séria sem a ver e até a palpar, se for possível. Se alguém vai casar, é normal pensar em alugar ou adquirir a casa própria antes disso. É normal fazer as contas
relacionando aquilo que se ganha com aquilo que é possível a vir a gastar, a ver se chega. E poderia, meus irmãos, continuar a citar diversas situações que acontecem no nosso dia-a-dia, onde buscamos encontrar seguranças em coisas visíveis e palpáveis. Mas, felizmente, meus irmãos, também há muitas pessoas dispostas a fazer loucuras, entre aspas, para viverem aquilo que Deus lhes tem reservado. Pessoas que desistiram de bons empregos, de empresas e de grandes sonhos, para servirem apenas e somente por fé ao Senhor. Mas viver da fé não é fácil, meus irmãos, porque a fé não se vê, nem se consegue apalpar, mas com Deus nós podemos sempre confiar. Temos um amigo, meus irmãos, que assiste aos nossos cultos das quintas-feiras, há já alguns anos, e já lhe tenho perguntado quando é que ele aceita Jesus. Diz ele: eu ainda não tenho fé, ainda não consigo ter fé. Ele gosta de aprender, para ele é como se fosse uma história, acho eu, não sei, o Senhor é que sabe. E já dei comigo a pensar, meus irmãos, como é possível isto acontecer, se também em Romanos, capítulo 10 e verso 17, nós lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não de uma coisa qualquer, mas a palavra de Deus. Então o que significa isto? Será que o nosso amigo não tem ouvido a palavra? Será que toda aquela multidão que viu Jesus multiplicar os pães e os peixes não o ouviram pregar? Será que todos aqueles que vieram a crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? E os fariseus não estavam lá também no meio do povo, a ouvir os ensinamentos de Jesus para apenas o apanhar em alguma falta? Há quem critique certos sermões que não lhes tocou. Mas será, meus irmãos, que alguma vez houve alguém que explanasse de forma tão maravilhosa o Evangelho como o Senhor Jesus fez? E com certeza que todos o ouviram. Mas mesmo assim, será que foi gerada fé no coração daqueles que o ouviram? Será que Judas não esteve sempre ao lado de Jesus e não ouviu pregar e explicar o Evangelho? Ou que as pessoas que mataram Estevão à pedrada não ouviram pregar a palavra de Deus e não viam a sua face tornar-se como a de um anjo? E tantos mais, meus irmãos, que têm ouvido a mensagem, que até vêm aos nossos cultos, que estão cansados de ouvir falar de Jesus e que talvez até pensem que, por tanto terem ouvido, até já tenham gerado a fé nos seus corações. Meus irmãos, eu creio que ouvir a palavra de Deus não está apenas ligada ao texto, mas há algo muito mais profundo, pois não basta só ouvir. Por ouvir. Eu creio que a fé só é gerada no nosso coração quando nós o abrimos totalmente para ela, para a palavra de Deus e a deixarmos fazer nele morada. Quando nós vimos ouvir a palavra de Deus e abrimos o nosso coração, dispostos a deixá-la entrar, aí a fé, acho que só aí é que a fé é gerada. Aí é que nós temos o campo fértil para a semente fazer fruto nele. Só então nós temos a certeza de que os factos que não conseguimos ver acontecerão mesmo e em qualquer circunstância. É quando nós cremos que Deus pode justificar o pior dos pecadores, apenas e somente por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nós temos fé. Quando nós cremos que Deus pode condenar ao inferno por causa do pecado, sem condenar níveis de pecado. Não há pecados maiores nem pecados menores. Para Deus tudo, pecado é pecado. Nós temos fé, meus irmãos, quando cremos que o nosso pecado já foi pago por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, assumindo Ele a nossa culpa. Irmãos e amigos, somente a fé salva.
E é muito importante entendermos que a fé é a base de toda a nossa vida com Deus. A fé, como Jesus disse, move montanhas. Basta, se tivéssemos um grãozinho só de fé, se a fé fosse desse tamanho, nós conseguiríamos mover montanhas. Coisas que vêm à nossa vida que nós conseguíamos mover. A Sandra teve essa fé. Nós tivemos essa fé quando oramos por ela. Sabíamos que Deus conseguia mover essas montanhas. Meus irmãos, se alguém no nosso meio ainda não tem esta certeza, mas quer agradar a Deus, hoje é o dia de tomar essa decisão. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos como é a nossa vida daqui por uma hora. A Bíblia é muito clara acerca disto. E diz-nos em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabem porquê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Todos nós aqui cremos que Deus existe. Amém? Ainda mais, Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Como diz o ditado, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, pois pode ser tarde demais. Costuma-se dizer, ainda esta hora não será nossa. Em 1 Coríntios capítulo 16, 21, Paulo faz uma saudação à igreja pelo seu próprio punho. E no verso 22, ele diz que se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. E depois, maranata. É de facto, meus irmãos, uma saudação muito forte. Pois o que ele quer dizer é que aquele que não ama ao Senhor está amaldiçoado. Mas Jesus vem, não é? E agora em Hebreus capítulo 10 e verso 37, o autor de Hebreus ainda acrescenta, pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Parece que está a responder a este maranata de Paulo, que quer dizer, vem Jesus, vem Jesus. E então o autor de Hebreus diz que ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. E concluindo, diz-nos ainda nos versos 38 e 39, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E no verso 39, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Os irmãos que já estamos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, nós não podemos recuar. Pelo contrário, que também nós possamos dizer que não somos daqueles que recuam para a perdição, mas que possamos dizer que somos daqueles que creem para a salvação da alma. E que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a mantermos a nossa fé sempre firme e constante, e sempre abundantes na obra do Senhor. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado pela vossa atenção.